com o programa Mesa de Negócios, falando sobre desenvolvimento de produtos, com dois engenheiros que são consultores de empresas e mestres em engenharia de produção. Eu quero focar com vocês agora um outro aspecto que é muito recorrente também quando a gente fala de desenvolvimento de produtos para pequenas empresas, principalmente, até médias às vezes também correm nesse erro, que é o da cópia. Ao invés de gastar tutano, como vocês falaram, pesquisar, entender a necessidade do mercado, entender para onde vai a tendência no comportamento do consumidor, ela opta por se espelhar em uma grande empresa ou uma empresa até do porte dela, mas que investiu em pesquisa e desenvolvimento e faz uma cópia. Qual é o risco disso, professor Lauro? Bom, realmente é uma estratégia de baixo custo. Uma estratégia que a empresa pode ter que acaba sendo muito reativa. O risco maior que eu vejo... É verdade, porque ela sempre vai atrás de alguém que já foi na frente, né? Então, ela nunca será a primeira empresa a ser lembrada pela pessoa quando se fala daquele produto. Então, esse é um risco muito grande, né? Mas é uma estratégia eficaz em muitos casos. A empresa que consegue desdobrar aquele produto existente, fazendo uma engenharia reversa, né? Identificando os pontos fortes daquele produto e trabalhando os pontos que são fracos para reduzir custo, melhorar a qualidade, consegue ter benefícios maiores. O risco é sempre ficar atrás daquele que já inovou com aquele produto. O que é engenharia reversa? A engenharia reversa é uma grande engenharia, uma importante engenharia que muitas empresas, inclusive as grandes empresas, praticam para desdobrar, para desmontar, vamos dizer assim bem claro, né, aquele produto que já está no mercado, aquele produto que já existe, e a partir desta análise, se dissecamenta aquele produto, identificar ali aquilo que é um ponto importante, que o consumidor valoriza, e manter aquilo e trabalhar aquilo que é um ponto negativo, um ponto frágil daquele produto. E a partir dali evoluir esse produto. Sem sombra de dúvida. Você trabalhou, Leonel, nesse livro aqui com o professor Li Shisheng, né, que é da UFMG, aliás, aqui tem a sua dissertação de mestrado, é isso? Um dos casos apresentados, com certeza, estão resumidos. Um dos casos está resumido. Que isso, Leonel? Esse livro é um livro Você interessante. levou quantos anos para fazer a sua dissertação de mestrado? A minha dissertação de mestrado eu iniciei em 2002, terminamos em 2004, quando, nesse processo, iniciamos escrever esse livro. Né? E alguém fala enfoque na qualidade? Na qualidade desde o desenvolvimento do produto. Né? Quando a gente fala desse método que está escrito aí, QFD, né, em inglês, parece um nome muito esquisito, né? Quality Function Deployment, poderia ser desdobramento da função qualidade, é um método que auxilia a traduzir a voz do cliente e transformar isso em informações de projeto para auxiliar o desenvolvimento de produto. E nesse livro a gente teve a oportunidade de estar fazendo ele em duas partes. Em torno de 50%, 60% do livro é a parte teórica, onde nós começamos com um capítulo que fala sobre a gestão e desenvolvimento de produto, depois aprofundamos no método, e a segunda parte colocamos casos de aplicações em várias empresas. Né? Tem casos muito interessantes de aplicação, por exemplo, na Sadia, casos de aplicação de outras empresas, enfim, Fiat, Votorantim, que são muito interessantes. A minha dissertação é um dos casos que estão apresentados. Com certeza. Lauro, quando você percebe as empresas iniciando nesse processo de desenvolvimento de produtos, elas conseguem definir claramente o ciclo de vida desse produto? É possível fazer isso antecipadamente? Ou é sempre uma surpresa? É o mercado que vai dizer se aquele produto deve continuar, se deve continuar a ser fabricado ou se ele tem que morrer? Olha, essa é uma pergunta difícil. A empresa, muitas empresas morrem, né? Tem uma taxa aí de mortalidade muito pequena, de cada 2 anos, 50%, 45%, 50%, exatamente por pecarem nessa questão de desenvolvimento de produto. Normalmente, as empresas que não conseguem identificar e atuar em nichos de mercado favoráveis, com produtos nesses nichos, essas empresas tendem, então, a ter um ciclo de vida pequeno de produto. Vai ter que lançar o produto imediatamente e tirar. Agora, essa questão de ciclo de vida, ela é uma realidade hoje. Se você acompanhar, por exemplo, a indústria que fabrica equipamentos de comunicação, celular, por exemplo, né? Notebook, celular, né? Você vê, tem uma empresa importante aí que ela lança um novo produto a cada 5 dias, um novo modelo de celular a cada 5 dias. Para tentar os olhos do consumidor. Exatamente. E consegue, né? Exatamente. Então, esse ciclo de vida então, é muito curto. Né? Cada vez mais as empresas lidam com um mercado onde o ciclo de vida é cada vez menor. Lógico que há exceções, alguns produtos farmacêuticos, alimentos, mas de uma forma geral os produtos têm ciclo de vida cada vez menor. Principalmente aqueles que têm o design como uma característica importante, né? Sem sombra de dúvida. E o avanço da tecnologia favorece isso também, né? Ou seja,
seja, o desenvolvimento de novas tecnologias, isso propicia a empresa criar produtos novos. Mauro, nós estamos caminhando já para o encerramento, eu quero deixar um ponto, porque às vezes a gente fala de desenvolvimento de produtos e as pessoas acham que tem que ser algo revolucionário do início ao fim. Vamos falar de uma caneta. Se eu sou uma fábrica de canetas, de materiais para escritório, por exemplo, eu posso pegar uma caneta conhecida e fazer da caneta um material diferente, ou dar a ela uma nova função. Quer dizer, é a caneta que a gente encontra em qualquer lugar, mas eu não preciso partir do zero para eu ter um novo produto. Esse também é um caminho viável? Sem sombra de dúvidas, ou seja, você não pode negar tudo aquilo que já foi criado. Isso é um ponto de partida importante. É uma fonte de ideia para desenvolvimento de produto que já foi criado. Né? Você mesmo disse, o Leonel também, você não pode deixar de considerar o catálogo, por exemplo, do seu concorrente, o que está no mercado. Porque se você não leva em consideração esse fato, você pode estar criando um produto que já existe. Agora, o fator que é decisivo, Inácia, que é fundamental, você não pode concentrar unicamente na questão técnica do desenvolvimento de produto. Olhar a necessidade do mercado, olhar a necessidade do cliente é fundamental durante todo o processo de desenvolvimento de produto. Se isso não for feito, se você concentrar de uma forma limitada... Ficar só dentro da fábrica, dentro do laboratório, dentro do laboratório. Se você pode ter a melhor tecnologia, se você negar o que o cliente espera do produto, o que ele deseja de fato, você corre um sério risco de gastar muito dinheiro mesmo, e não atender a necessidade do cliente. Aliás, eu estou me lembrando aqui, a gente acha que esses erros são comuns só nas pequenas e médias empresas, mas as grandes empresas também cometem seus equívocos. E eu estou me lembrando aqui do tanquinho de lavar roupas, né? Que quando ele foi lançado, ele era uma alternativa não tão completa quanto ele é hoje. Ele não tinha aquela parte de esfregar a roupa toda ondulada, né? Aquelas marquinhas que é onde a dona de casa esfrega a roupa ali. Eles tinham tirado porque achavam que bastaria bater. Observando as donas de casa, eles repararam que ela ainda continuava usando aquela lateral para fazer algum procedimento. Então, a grande indústria tem que fazer exatamente o que você falou e, obviamente, as pequenas e médias empresas. Eu tenho que ir em campo, ver, analisar o consumidor consumindo aquilo ou algo parecido com aquilo que eu quero produzir, ou que eu já tenha feito testes, por exemplo, que também é viável, né? Você faz algumas peças piloto e leva isso para degustação, para uso, né? Para verificar a aceitação do cliente, isso é fundamental. Isso ajuda também a ganhar etapas? De forma decisiva, né? Ou seja, o cliente é fundamental, é um fator de sucesso que o cliente participa de todo o ciclo de desenvolvimento de produto. Desde a identificação de oportunidades, desde a identificação das necessidades deles com relação ao produto, desde o teste de conceito, de uma ideia, de um desenho. O pessoal design é muito bom nisso, né? O pessoal design faz desenhos fantásticos de produtos, isso é muito legal para identificar com o cliente com o desenho, já consegue identificar possíveis melhorias. Desde a prototipagem, que é o caso de um produto já pronto, eu vou testar ele com o cliente e melhorar no uso. E também de venda piloto, que poucas empresas fazem. Mas eu vou te falar que tem um drama nessa história que a gente até já tratou aqui no programa, né? Nem sempre o consumidor está pronto para dizer para a indústria, ainda mais se ela é muito inovadora, que ele precisa de uma caneta com determinado recurso. É a empresa que em algum momento vai ter que correr esse risco, evidentemente, tentando fazer testes, observando a necessidade de ter uma nova função naquele produto, mas vai ter um momento que o consumidor não vai saber compartilhar, vai saber participar desse processo e dizer, olha, eu compraria esse produto. Às vezes ele nem precisa ainda participa mentindo, exatamente, participa mentindo. Isso é uma grande constatação também em grandes pesquisas. O desafio que a gente percebe, né, é aprender com as experiências. As empresas, geralmente, nas primeiras tentativas, não conseguem acertar, mas com a intenção de compra. É o hábito de fazer isso, né? Exatamente, intenção de compra. Você pergunta a intenção de compra. Você compraria esse produto, né? A tentativa e a realidade de mentira é muito grande, mas é só com o tempo que a empresa vai percebendo a realidade, a verdade a respeito peneirar essa informação que vem do mercado, porque é importante que ela venha, até porque ela pode surpreender e nos dirigir para um caminho realmente claro que ninguém tinha pensado antes. Mas não dá para levar a sério, assim, ao pé da letra, tudo que se apura numa pesquisa como essa, junto ao consumidor. Né? O que acontece com a pesquisa? Existem técnicas de pesquisas bem aprofundadas, bem desenvolvidas, muito interessantes. Mas muitas vezes o cliente ele não responde real necessidade, ele responde talvez desejo. Desejo diferente de necessidade. A gente fala um pouco com os alunos da gente, né, Laura? Que os alunos têm desejo de passar de ano, né? Mas, na verdade, a necessidade é outra, de conhecimento. Então, como fazer essa transposição de desejo para necessidade, incorporar isso para o projeto de desenvolvimento, é algo que faz parte do aprendizado, da utilização de métodos e técnicas, de melhoria de um procedimento que faz parte da vida. E que vai ser o assunto para vocês que estão nos assistindo, continuarem a conversar com Laura e Leonel, ok? O telefone deles é o 31
87335770 e o e-mail do Leonel, leonel@aceleradorde.com.br e o do Laura, lauro@aceleradorde.com.br. Rapazes, muitíssimo obrigada por essa entrevista, viu? Sucesso por aí, ajudando as nossas empresas mineiras e brasileiras de uma maneira em geral.